seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Aleluia, Deus. Aleluias. Vai glorificando o nome do Senhor. Eu não sei o que você entrou pedindo para o Senhor, mas o Pai, Ele se faz presente. Ele está com os braços abertos para te ouvir. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto e outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o Pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová. Eu sou a luz, o fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu Pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o Pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu Pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Estar contigo a cada dia, na angústia ou na alegria, na felicidade ou na dificuldade. Não quero algo de momento, eu quero relacionamento com profundidade, na intimidade. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu Pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. É só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu Pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Eu sou teu Pai, é só chamar. Eu sou
sou teu pai, é só chamar. Eu sou teu pai, é só chamar. Eu sou teu pai, é só chamar. Eu sou teu pai, é só chamar. Sou teu pai, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Senhor, Ele te chama para um grau de intimidade com Ele. Oh, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas confundem que é a formalidade. Acha que Deus tem que estar de terno, bem vestido. Coloque a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos. Deus, Ele é um Pai que Ele te conhece. O que você esconde de algumas pessoas, dele nós não escondemos. Então se apresente a Ele como você está nesta noite. Pastora, mas eu estou quebrada, eu estou destruída, eu estou despedaçada. Deixa Ele te juntar. Ele fala assim para você: eu sou teu pai, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Muitas pessoas acham que estão numa posição social que não pode, sabe, Leninha, chegar e falar assim: eu estou precisando. Eu não posso chegar e chorar, mas para o Pai Ele conhece, Ele sonda os nossos corações. Então o que Ele quer é que você rasgue, que você abra o seu coração e fale para Ele que Ele vai cuidar de todas as suas feridas, amém? Receba o pastor Rodrigo aplaudindo o nome do Senhor. Eu sou teu pai, é só chamar. Eu sou teu pai, é só chamar. Eu sou teu pai, é só chamar. Aleluia, Jesus. Você pode aplaudir Jesus, irmãos? Você aplaudiu Jesus ou você aplaudiu o pastor? Para Jesus tem que ser mais forte, irmão. Para Ele, por Ele, são todas as coisas que você está reunido aqui nessa casa de oração. E Deus te trouxe aqui para juntos celebrarmos o nosso culto de oração e buscarmos a face do Senhor. Feche os teus olhos, coloca a mão sobre o seu coração. Ore comigo neste momento. Espírito Santo de Deus, eis aí os teus filhos na tua casa, meu Pai. Eu sei que os teus filhos vieram aqui, obrigado, e atravessaram lutas, batalhas, passaram a Macedônia, mas eles estão aqui, Senhor Jesus. O Senhor tem dado livramento, meu Pai, para o seu povo, Jesus. O Senhor tem guardado, Senhor, a sua igreja, as famílias na estrada, livrado de acidente, de morte, de peste perniciosa, de mortandade. Espírito de Deus, nós estamos aqui, meu Pai, pela sua misericórdia, que são a causa de nós não sermos consumidos, Deus, e elas se renovam a cada manhã.
Oh Jesus, se não fosse a tua misericórdia em nosso casamento, em nosso trabalho, em nossas vidas, se não fosse a tua presença, meu Pai, para nos colocar de pé, levantarmos a cada dia, Senhor Jesus, se não fosse a tua graça preciosa, meu Pai, o que seria de nossas vidas, Senhor Jesus? Por isso nós te pedimos e te agradecemos, Deus, por mais uma noite na tua casa e na tua presença, Jesus. Obrigado, Senhor. Amém, queridos? Abre sua Bíblia comigo em 2 Crônicas 7, 14. Segunda Crônicas 7, versículo 14. Quem achou, dá um glória a Deus bem forte, irmão. Para o inferno estremecer, irmão. Quanto mais glória sobe, mais glória desce, amém? Diz assim a palavra de Deus: se o meu povo, vamos introduzir aqui de Caçapava, que se chama pelo meu nome. Nome de quem? Do pastor? Da missionária? Da Terezinha? É o meu nome, nome de Jesus. Se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pode tomar seu assento? Baixa só um pouquinho o fundinho para mim, musical, por gentileza. Sonoplasta, né? Aí, tá ótimo. Queridos, esta palavra veio ao meu coração nessa noite de Parnassá. Nós que somos igreja do Senhor, o povo de Deus, o sacerdócio real, o povo adquirido, lavado e remido no sangue do Cordeiro, o povo separado do mundo, que Deus nos chamou das trevas, aonde nós habitarmos, nos chamou para a luz, o sal da terra que traz sabor à terra. A Bíblia diz para mim e para você: se nós chamarmos pelo nome do Senhor, povo de Deus, se humilhar, Deus nos chama para nessa noite nós se humilharmos na presença de Deus, descer a olaria do Senhor, orar. Quem veio aqui para orar nessa noite aqui, irmãos? Quem quer resposta de oração aí, irmãos? Quantos vieram pedir? Eu achei interessante que no domingo vieram 2 homens aqui. Um veio pedir oração, o outro veio agradecer. Ele só veio agradecer. Por mais que as pessoas às vezes não conhecem a Jesus ou estão longe da igreja, elas reconhecem que Deus tem cuidado. Mesmo o ateu, irmãos, aquele que às vezes é ateu, não acredita em Deus, ele agradece, porque ele sabe que tem um Deus que criou os céus e a terra e que nos fez e que nos formou. Mas Deus nos chama nessa noite para nós se humilhar, orar e buscar a minha face. Buscar a face de Deus. A Bíblia diz em Isaías 55, versículo 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Enquanto há culto, enquanto você tem saúde, enquanto você tem forças para você caminhar, nós devemos ir à casa do Senhor e buscar a face de Deus, a se humilhar, a descer. Aí a Bíblia vai dizer assim: e se converter dos seus maus caminhos. A palavra de Deus diz que quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quando Deus
O próprio Senhor Jesus encontra com uma mulher que estava pega ali no adultério, e Jesus escreve ali: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Todos nós somos pecadores, falhos, errôneos, pecamos a todo momento, todo instante, em pensamentos, em palavras, em gestos. Aí a Bíblia diz assim: se converter dos seus maus caminhos. Então quer dizer que existem maus caminhos que muitas das vezes nós atravessamos. Se você olhar, irmãos, para o irmão com má intenção no seu coração, você já está pecando, porque a Bíblia diz que se seus olhos forem bons, o seu corpo também será, mas se os seus olhos forem trevas, todo o seu corpo estará em trevas, porque é a luz aonde você olha. Nós temos que ter o olhar de misericórdia de Jesus, como Ele teve e se compadeceu de nossas vidas. Os cravos que Jesus foi ali crucificado, naquela cruz do Calvário, foi pelos meus pecados e pelos seus pecados. Então quer dizer que todos nós temos que converter dos nossos maus caminhos. Se você está indo para uma direção, Deus te fala assim: ó, ei, mude a direção, mude a rota da sua vida. E às vezes há necessidade até de mudar de pessoas, de amigos. A Bíblia diz lá em Salmo 1 que nós não podemos participar da roda dos escarnecedores, porque Deus não está presente. Se não está sendo alguma coisa que edifica a tua vida, irmãos, saia de perto. Se tiver rodinha falando da vida do irmão, da vida do vizinho, saia de perto. Se não edificar, irmãos, corre, porque nós fomos chamados para edificarmos uns aos outros, para se reunirmos para o melhor. E Deus te trouxe aqui nessa noite, porque aonde habita o povo de Deus, alguma coisa acontece, irmãos. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz: aonde há 2 ou 3, Deus está presente. E alguma coisa acontece na casa de Deus, na igreja do Senhor Jesus. Não é porque o pastor está aqui, não é porque a missionária, não é porque o irmão está aqui, não é porque o levita está aqui, não, irmãos, é porque a pessoa do Senhor Jesus se faz presente nesta casa de oração. E a Bíblia diz que o nome de Jesus está acima sobre todo nome, irmãos. Se você veio orar aqui nessa noite e aclamar este nome, irmãos, o nome dele está acima de principados e potestades. O nome dele está acima dos poderes deste mundo, do presidente, do prefeito, do vereador, de todas as coisas, irmão, porque quem manda aqui nessa terra é o Senhor Jesus. Quem bate o martelo e dá o aval, quem abre porta sobre as nossas vidas, é a pessoa do Senhor Jesus. Eu tenho a plena convicção de uma coisa: pessoas já entraram nessa igreja e tem testemunho aqui nessa igreja, né, minha Terezinha? Que clamaram a Deus por causas que estavam na justiça. Mas quando a gente clama o Senhor Jesus, irmãos, ei, tem uma caneta lá do céu e Ele libera sobre nossas vidas o que tiver preso. Porque não é o juiz que manda aqui nessa terra, irmão, não é advogado, não é promotor. Quem libera a tua causa que estiver na justiça é o Senhor Jesus. Só que existe uma batalha no mundo espiritual, e é aí que eu quero chegar. Nós temos que se humilhar, orar, buscar a face do Senhor, se converter dos seus maus caminhos. Aí então Deus vai te ouvir. Meu Deus, pastor, irmão, como é ruim. Já aconteceu isso com você? Você falar com alguém, conversar com alguém, e a pessoa não der nem ouvidos. Você conversa às vezes com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu colega de trabalho, com o seu irmão da igreja, com o vizinho, e ele está vindo no mundo da lua. Você parece que é monótono, né? Você fala sozinho. Você imagina se for assim com nossas vidas, irmãos? A gente vem para a igreja e Deus não nos ouvir. Meu Deus, pastor. Eita Jesus, é muito forte, irmão. Porque Deus nos chama nessa noite para se humilharmos, para orarmos, buscar a face do Senhor
e se converter dos nossos maus caminhos. Quando nós fazemos isso, irmãos, então eu ouvirei. Aí Deus vai te ouvir, irmão. Aí Deus vai ouvir a sua oração. Você não vai falar com as paredes, irmão. É como você falar com uma pessoa sozinha, ela não dá nem ouvidos. Mas quando você faz esse passo a passo, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É como se fosse assim, irmãos. É assim. Deus para te ouvir. Você já viu as pessoas aí do mundo dizer assim que Deus é muito ocupado, que Deus não se preocupa comigo? Você já ouviu alguém dizer assim que na madrugada Deus te ouve porque a fila é menor? Isso é loucura, irmão. A Bíblia diz que nós temos que buscar na madrugada, é a Bíblia. Só que são ditos, mas são ditos que muitas das vezes se encaixam na palavra de Deus. E às vezes Deus quer te colocar para você orar na madrugada, pelo teu esposo, pelo teu trabalho. Eita Jesus, meu Deus, pastor, eu sinto Deus falando aqui nessa noite. Para você orar pelo seu emprego, pela sua igreja, pelo seu casamento, pela sua vida financeira. Mas nós queremos ficar na zona de conforto. Sabe quando você acorda de madrugada e você perde o sono e não consegue dormir? É muitas das vezes Deus te acordando para você orar, irmão. Porque existem batalhas espirituais que acontecem à noite. E aí Deus nos acorda, perdemos o sono. Tem pessoa que acorda e vai para a geladeira, né? Vai beliscar alguma coisa, vai beber água, vou assistir uma televisão. Não, irmãos, pare o que você estiver fazendo, dobre o teu joelho e ore. Se você acordou na madrugada, irmãos, é porque Deus te chama para você orar. É porque quando Deus te chama, é porque Ele quer que você fale com Ele, porque Ele quer te ouvir. Ele quer ouvir a sua oração. Aí, a Bíblia diz assim, ó: quando nós se convertemos, buscamos a face do Senhor, se humilhamos, Ele perdoa os nossos pecados. Quem tem pecado precisa ser perdoado, irmão. Dá uma glória a Deus aí. Se não ouvir barulho, tem muito santo na igreja, irmão. Dá uma glória a Deus quem tem pecado, irmão. Amém, irmão. Você quer uma igreja avivada? Você quer uma igreja cheia do poder de Deus, do Espírito Santo? Não é uma igreja cheia, que é o desejo do nosso coração. Não é uma igreja lotada, cheia de membros, cheio do altar, levitas, cheio de diáconos, visitantes. Não. Você quer um avivamento dentro da igreja, irmão? É uma igreja que se arrepende dos seus pecados. É uma igreja que se humilha perante a presença de Deus. Eu não quero que essa igreja aqui de Caçapava, ela venha engordar, irmãos. Uma igreja cheia de membros, eu quero também, mas eu quero uma igreja cheia de membros, cheia de levitas, cheia de pastores, cheia de pregadores, mas cheios de crianças, mas cheios da presença de Deus, porque sem a presença de Deus essa igreja não é nada. Até o irmão pegou lá, irmãos. Ó Deus pegando, irmão. Meu Deus, eu sinto o poder de Deus aqui, irmãos. Deus trouxe esse homem aqui porque Deus tem algo contigo, varão. Deus ama todos. E como que você quer o seu ministério, irmão? Como que você quer a sua igreja? Eu quero uma igreja cheia, irmãos, de alcoólatras, de prostituta, de viciados, de pessoas que podem estar com o seu casamento à beira do precipício. Eita Jesus, sabe por quê, irmão? Aqui é a casa de Deus, irmãos. A Bíblia diz assim: guarde os teus pés quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Quando você pisa aqui na igreja, irmãos,
Os céus, Ele dá autoridade sobre a tua casa e sobre a tua família. Ninguém entra aqui nessa igreja, irmão, bebia, fumava, se prostituía, mas quando pisa na presença de Deus, irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, ela fala e limpa os nossos corações, e não sai daqui a mesma pessoa, irmãos. Ei, eu me lembro, primeiro dia que eu entrei, eu visitava a igreja e ia em shows gospels, mas eu me lembro que um dia eu entrei na igreja, uma escola dominical, e ali eu fui de joelhos para o altar, pedi oração para o pastor para retirar os demônios que eu tinha de bebida, de prostituição, e Jesus fez uma grande obra, e Ele começou a grande obra, e Ele há de concluir até o dia de hoje, até a volta do Senhor Jesus, ou até Ele me tirar dessa terra. Irmão, só que teve um preço de sangue, Terezinha, teve o preço, filha, de um único filho que Deus enviou nessa terra a morrer por nós. Por isso que nós precisamos se arrepender dos nossos pecados, mudar a rota, mudar a direção e prosseguir para o alvo, que é Cristo, o autor e consumador de nossas vidas. Hoje eu falei, eu quero até as crianças a orar com a gente, porque Deus está nos chamando. Nessa sala das crianças tem o futuro da geração. O seu filho é que vai estar em cima do altar, Diana, depois de você. Vai crescer, já está crescendo no altar, adorando a Deus. E a Bíblia diz em Joel que nos finais dos tempos eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Aleluia, Jesus. Deus quer avivar as crianças, porque é o perfeito e o puro louvor. Não é louvor meu, não é da missionária, da pastora Diana, que canta às vezes bonito, que às vezes nós ensaiamos. Não, irmãos. Sabe quando as crianças sobem neste altar, no culto de missões, para adorar o Senhor? É o perfeito louvor, porque há pureza nos corações deles. E nós devemos aprender com as crianças a ser puros, a perdoar. Eu chamo a atenção da Helena. A Sara já está com 12 anos, já está passando, chegando à adolescência, que é porque ela é mais jovem. Mas ela nem passa 5 minutos, ela vem dar abraço e esquece de tudo. E nós, como que nós somos? Quando alguém nos ofende, nos pisa no pé, no calo. Nós temos que aprender como as crianças a ter um coração puro e quebrantado diante do Senhor. Agora, irmãos, não é depois, não é amanhã, agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Sabe o que significa quando Deus perdoa os nossos pecados e sara a nossa terra? Sabe o que significa terra, Carlos, dentro da palavra do Senhor? É o nosso coração. Deus sara o nosso coração machucado, entristecido pelas batalhas cotidianas, pelas lutas e as pelejas que atravessamos, passamos. E aí Ele sara o nosso coração. Estarão abertos os meus olhos. Deus está te vendo nessa noite. Os olhos de Deus estão fitos sobre você nessa noite. Você não veio marcar presença para o pastor, para a pastora. Tem gente que vai na igreja para bater carteirinha. Ó, pastor, eu estou aqui, eu estou cantando hoje, eu estou na escala. Não, irmãos, Deus, Ele está te vendo, irmãos. Ah, o pastor não vai na igreja. Não aqui, glória a Deus. Falta levita. Tem muita gente que só quer aparecer de domingo, irmão. Noite de oração de Parnassá, culto de oração, são os verdadeiros adoradores, aqueles que querem buscar a face de Deus. Agora estão os meus olhos estarão abertos, os meus olhos, e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar.
Rua Francisco José de Assis, 251, Vila Favorino, Caçapava, São Paulo. Deus está ouvindo a oração deste lugar. Por quê? Porque agora escolhi e santifiquei esta casa. Qual casa que é, pastor? Essas paredes bonitas, pintadas, este teto bonito? Não, irmãos. A casa somos eu e você, que somos templo do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa. Ei, missionária, ei, Cristiane, Deus te santificou a tua casa. Ei, Diana e Vandeci, Deus santificou a tua casa. Carlos, Gabriela, Ana Paula, Deus santificou a tua casa. Rafaela, para que meu nome esteja nela perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Por isso que Deus te livrou na estrada. É por isso que Deus me livrou na estrada. Os olhos de Deus, a Bíblia diz que Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, aquele que teme ao Senhor. Ei, o diabo quer armar ciladas, preparar situações, mas esquece que ao nosso derredor existe aquele que brama como leão. Apocalipse 5:5. Mas nós temos o leão da tribo de Judá, aleluias, e ao nosso redor existe uma coluna de fogo que nos protege, que nos bloqueia de toda cilada do inimigo que quer destruir as nossas vidas. Quantos estão sentindo a presença de Deus, irmãos? Quantos estão sentindo a glória do Senhor através dessa palavra? Eu estou pregando debaixo de uma unção do Espírito Santo de Deus sobre a igreja. Ei, a glória de Deus sobre esta casa de oração. E Deus te chamou. Você está aqui nessa noite. Muitas vezes nós viemos para a igreja através do irmão, da irmã, mas foi Deus que te trouxe aqui, Cristiano. Deus que te trouxe aqui para falar em nossas almas, para falar comigo, porque a espada de dois gumes, ela corta aí, ela corta aqui, ela fala conosco. Ah, mas pastor, o meu marido não está aqui, o meu filho não está aqui, a minha filha, irmão, Deus fala com os ausentes, com os presentes, perdão, e não com os ausentes. É com você que Deus quer falar nesta noite, aleluias, porque Deus tem algo contigo. E através de você, a nossa casa será alcançada. Eu quero convidar a igreja do Senhor, até as crianças, Sara, Nicole, a Leninha não pode estar lá com a pastora, é uma criança, mas você que pode, dobra o teu joelho no seu lugar neste momento. Vamos falar com o papai, até as crianças. Eu sei que às vezes os seus filhos são alvo, atacado pelo inimigo, mas você e eu temos um poder quando nós dobramos nossos joelhos e clamamos a Deus. Pode ficar à vontade, você que pode, dobre o teu joelho e vamos orar. Dobre o joelhinho, criançada, vamos buscar a face do Senhor. Espírito Santo, eis aqui as nossas vidas, Pai, diante da Tua presença, Jesus. Foi escrita assim, palavras lançadas sobre mim. O Senhor nos chamou, Senhor Jesus, Parecem não ter fim. para a Tua casa de oração nessa noite, Jesus. Orarmos, a
adoramos o teu santo nome, Jesus. Eu só Pai, acredito. essa noite nós te Porque o humilhamos Senhor me fez acreditar. diante da presença do Senhor, Senhor Quando Jesus. me fez a promessa. Entregamos nosso casamento nas tuas mãos. Não tem a ver com meu momento. Entregamos, Pai querido, as famílias nas tuas Pois mãos, Senhor ele não Jesus. é homem pra mentir. Colocamos E nem tudo diante filho do Senhor. homem pra se arrepender. E pode O povo se aqui de passar Caçapava, o Senhor Jesus. mas As tudo crianças, que vai os ser pais, mais do que perfeito. os adolescentes, E é por isso os que jovens, Deus não me os senhores, as senhoras, perdoa. o ministério diante do Senhor, o prefeito de Caçapava, Vila Favorino, Piedade, os médicos, cuida deles, Senhor Jesus. Cuida dos policiais, que muitas das vezes vai à fronte de batalhas de armas, de balas, Senhor Jesus. Salva os traficantes, salva a prostituta, salva os idólatras, Senhor Jesus. Salva, Senhor Jesus, os alcoólatras. Ah, Espírito Santo de Deus, traga o grande avivamento aqui nesta cidade. Nós entregamos, Senhor Jesus, o presidente do Brasil, o Lula, Senhor Jesus. Nós entregamos, Senhor Jesus, os governadores diante da tua presença, os policiais militares, Senhor Jesus, os enfermeiros, médicos. Senhor Jesus, nós colocamos diante da tua presença com os nossos joelhos dobrados, porque a tua palavra diz que nós devemos orar pelas autoridades. Ah, Senhor Jesus, não adianta nada, não resolve nada. Fala mal do presidente, fala mal do prefeito, fala mal, Senhor, da situação, da calamidade que estamos enfrentando, Senhor Jesus. Ah, Espírito Santo, nessa noite nós colocamos diante da presença, Senhor Jesus, que haja ruas novas, que haja asfalto, que haja, Pai querido, dinheiro na saúde, Senhor Jesus. Que haja prosperidade, meu Pai querido, de todo roubo, Deus. Que tudo aquilo que não provém do Senhor, porque o dinheiro é um Deus, nós temos que dominar, Senhor Jesus. A palavra diz que nós devemos dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Ah, entregar o nosso dízimo, a cumprir com nossas obrigações, meu Pai. Nós sabemos, Senhor Jesus, que tem muito roubo, que tem muito, Pai querido, coisa que às vezes implantam para querer roubar dinheiro da população, mas ai daquele que mexer com seus pequeninos, Jesus. Ah, Espírito Santo de Deus, nós colocamos diante do Senhor, diante da tua presença nessa noite, meu Pai. Cuida, Espírito Santo de Deus, da igreja do Senhor, meu Pai. Cuida da tua casa, meu Pai. Cuida dos teus filhos, Senhor Jesus. Cuida do aniversário da igreja. Prepara os pregadores, os pastores, os levitas para este altar. Prepara esta igreja, meu Pai, para um grande avivamento, meu Pai, para um grande impacto, Senhor Jesus, da tua presença nesta casa de oração. Que eu venha estar preparado, que cada um dos teus filhos venha estar preparado, meu Pai, que os diáconos, as diaconisas, Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, uma unção, meu Pai querido, de multiplicação, meu Pai, sobre nossas vidas, meu Pai, sobre o Ministério Kids, as crianças, meu Pai, sobre os jovens, meu Pai, sobre o chamado que o Senhor nos colocou, Jesus, nesta terra, Deus. O Senhor é o meu pastor. Me disse pra continuar. Meu Deus, O Senhor canta Espírito, olha aí, Senhor, a tua filha, a tua serva, Deus, que tu escolheu, santificou, meu Pai, para uma grande obra aqui em Caçapava, Jesus, para ser boca do Senhor nesta terra, Deus. O teu louvor, meu Pai, a palavra que sair dos lábios dela, meu Pai, os céus se abrem.
Jesus. Mas ela tem perguntado a ti: cadê o Senhor, meu Pai? Cadê o Senhor que não olha para mim? Rabai, decanta, camanabadabachai. Deus te trouxe aqui nesta casa de oração, meu Senhor Jesus, a dizer para ela: ei, eu tenho visto o teu secreto, o teu particular, Senhor Jesus. Sarai, decora, manabadabachai. Os momentos de vontade de desistir, de parar tudo. Assim diz o Senhor para ti: ai de mim, se eu não pegar o Evangelho. Marai, decola, nabadabachai. Te escolhi, filha, rabadaça, namadabadabachai. Eu sou contigo na solidão, eu sou contigo nos momentos. Eu só acredito porque o Senhor me fez acreditar quando me fez a promessa. E pode se passar o tempo, não tem a ver com meu momento. Quando o profeta libera a palavra, Pois ele Deus não contém, não segure aquilo que eu quero te usar. Decora, badabasurianda, camadabadabachai. Mas tudo que ele faz é mais do que perfeito. E é por isso que Deus não me permitiu. As carências, Jesus. O Senhor, Pai querido, escolheu uma grande guerreira, andar lado a lado com ela. O Senhor tirou, meu Pai querido, essas duas guerreiras do meu Pai do fundo do poço, Senhor Jesus. Ai, Xanarai, decanta, camanabadabachai, para uma grande obra. Ai, Xanei, decomandabadabachai. Eu tenho saudade, filha, Arabai, decomandabachai, com os trabalhos. Ei, decanta, cai, decomandabachai, porque paraste daquilo que eu tenho colocado na vida de vocês. Xanai, andarabadabachai. E pode se Ele vai cobrar. Abadabai, eu te coloquei um talento, eu te coloquei unção. Pois ele não Dabai, Xenei, Decoma, Nabachai. E a palavra não volta vazia, diz o Senhor dos Exércitos. Fique com minha paz. Vai, Decoma, Nabachai. Espírito, traga, Senhor, a cura, o avivamento, a libertação, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Deus, traga a cura, traga o avivamento, meu Pai. Ei, a unção de Deus está aqui, irmão. Fica conectado com o Espírito, irmão. Há uma unção muito forte, violenta, sendo derramada nesta noite. Ei, Espírito, eu te escolhi como diaconisa, labareda de fogo. Rabai, decanta, camanabadabachai. Ei, Ramanará, sarai, decou, xelei, decou, yassai, decanta, raias, furianda, ramanai. Ei, Espírito, ei, nós colocamos de pé, irmãos, nós colocamos de pé, irmãos. Rabassanai, decou, ramanabachai. Vem aqui, faz um círculo de oração aqui entre as crianças, dá as mãos aqui, irmãos. Rabasurianda, camanabachai. Pode se colocar sobre os seus pés. Rabasurianda, camanabachai.
Faz o círculo aqui, vem cá, Carlos, vem cá, Marilinha. Vem cá, Ana Paula, dá um círculo, vem cá junto comigo, vem cá, Cristiane, vem cá, das mãos orar junto com a gente, viu, irmão? Abassurianda, Kamanabadabashai. Vem Espírito, ei, Arai, Shonei, Canta, Kamanabashai. Vem Espírito, das mãos aqui, pode dar as mãos aqui, ó. Vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus. Isso. Aí, ó. Abassurianda, Kamanabashai. Vem cá, Diana, Gabriel, manda esse bem cá no meio comigo. Os restantes, fecha o círculo aqui, ó. Dá as mãos aqui, descansado. Pode fechar o círculo aí. Isso, dá as mãos aqui. Pode fechar aí, Carlos. Vem cá, pode fechar aqui. Isso, mano. Agora vamos orar, vamos clamar a Deus. Vem cá, missionário. Todo lado da Ana Paula aqui, ó. Isso. Vem cá, ó. Vai da Ana Paula. Em nome de Jesus, Pai. Senhor Jesus, eis aí, Pai, que o seu povo, a sua igreja, Senhor, as tuas crianças, meu Pai. Nós chamamos até as crianças para, Pai querido, a orar, a clamar a tua presença nessa noite, Jesus. Senhor, protege, livra, guarda, Senhor Jesus, os diáconos, meu Pai, das batalhas, Deus. Arai, decoma, nabadabashai. Senhor, a unção que despedaça todo o jugo, Deus, venha descer sobre nossas casas, sobre nossas famílias, meu Pai, sobre as nossas vidas, Senhor Jesus. Espírito de enfermidade, espírito de separação, espírito de bebida, espírito de vício, espírito de loucura, sai em nome de Jesus. Sonai, decanta, kamanabadabashai. Vem Espírito, traga unção, meu Pai, traga autoridade da sua parte, Senhor Jesus. Sanai, andarai, xerei, decanta, kamanabashai. Espírito Santo de Deus, traga a sua unção, meu Pai, o teu agir e o teu querer, Espírito Santo. Pode autoridade, vem cá, missionário. Ora junto comigo aqui, ó. Coloca a mão sobre esses irmãos aqui, ora agora pela família deles. Pode fechar aqui, ó. Arabassurianda, Aramanã, para dar as mãos. Isso, Espírito Santo de Deus, traga, Senhor Jesus, paz que excede a todo entendimento, Jesus. Traga a cura, meu Pai, nas suas emoções, nas suas fragilidades, Jesus. Traga o teu Jesus, o teu amor, o teu agir, o teu querer, Espírito Santo. Abraça, Senhor Jesus, as crianças, os pais. Abraça as nossas vidas diante da tua presença, meu Pai. Cura, Senhor Jesus, as nossas fragilidades, Senhor Jesus. Traga a paz que excede a todo entendimento, meu Pai. Protege nossas crianças, protege nossos filhos, Jesus. Nos dá sabedoria, Pai querido, a educar, a criar nossos filhos, meu Pai. A dizer para eles aquilo que não é da sua vontade, a disciplinar na sua palavra, meu Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós repreendemos todo mal, Senhor Jesus, todo levante, meu Pai, tudo aquilo que não provenha do Senhor, o Espírito Santo. Em nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos o Teu nome, Senhor Jesus. Nós clamamos a Tua presença, meu Pai, nesta noite, Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, derrama, Senhor Jesus, a Tua paz, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Continua orando, irmãos. Ei, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, guarde nossos filhos, meu Pai, com a autoridade que feito o seu Santo Espírito, Senhor Jesus. Tira, meu Pai, tudo aquilo que não provém do Senhor. Obrigado, Senhor, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, meu Pai.
Traga a cura, meu Pai. Traga, Senhor Jesus, a restauração, meu Pai. A unção que despedaça todo jugo das nossas vidas. E venha, Senhor Jesus, repreender todo o mal, Senhor Jesus. A autoridade que vem do céu, meu Pai. Em nome de Jesus. Traga a paz que excede a todo entendimento, meu Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Nós oramos, meu Pai. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, pela tua paz, pela tua graça, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, pois tu és fiel, meu Pai. Tu és fiel, Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dá um abraço carinhosamente nesse irmão que está do seu lado, irmão. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Vem mais vezes, tá bom? Eu estou um tempo, não quero acabar. Vem que Jesus faz a obra da sua vida. Bom? Estou muito feliz. Amém. Vem mais, viu? Meu bem, irmão. Esse aqui que a gente. Eu venho. Bom? Vem. Glória a Jesus, irmãos. Amém? Amém, queridos? Como é bom sentir a presença de Deus, né, irmãos? O calor do Espírito Santo nesse frio, eu nem aguentei, tirei até a blusa, irmão. A presença de Deus vem, sou muito calorento. O Espírito Santo de Deus vem, o amor de Deus. Sabe esse irmão que está do seu lado? Ele passa por luto, irmão. Ele tem suas carências, suas fragilidades. Por isso que nós devemos orar um pelos outros. Olha as crianças como é que estão. Glória a Deus, porque Deus pegou até as crianças, irmãos. Elas ficam aqui, ó, ligadas, irmão. Amém, queridos? Meu Deus, grandioso Deus, amém? Perdi até o rumo aqui, irmãos. Glória a Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Você que irá dizimar e ofertar, pegue na sua mão o seu dízimo, a sua oferta. Se você desejar fazer o Pix, passar na maquininha de cartão, está lá no fundo, aqui tem o QR Code, lá também tem. Plante naquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. A semente, quando você planta, irmão, pode ter certeza que aqui é uma terra fértil, irmãos. É uma terra boa, que mana leite e mana mel. Estamos 8 anos aqui já plantando, irmãos, em Caçapava. E olha o que Deus tem feito. Por quê? Porque aqui é uma terra boa, irmãos. Você sabe o que significa uma terra boa? Quando a semente cai entre os espinhais, ela é sufocada entre os pedregais, e ela não cresce, ela não dá frutos. Mas quando é uma terra boa, plana, fofinha, ela cresce, irmão, e rápido. O que Deus tem feito aqui em Caçapava tem sido muito rápido, para a glória e honra do nome do Senhor. Amém? Coisas que pessoas aqui têm mais de, acho que 25 anos nessa igreja, e os irmãos esperando, e Deus fez rápido, irmãos. Por quê? Porque aqui tem choro, irmão, de pessoas que passaram por essa igreja, pastores, pregadores, membros, levitas, e aqui tem plantação de lágrimas. E tudo isso aqui foi construído, o que Deus fez, e alicerçou esta casa de oração. Amém, queridos? Então pode ter a tranquilidade, o que você planta aqui, irmãos, aqui é uma terra fértil. E todo profeta que vem nessa igreja, irmão, eu não despedo ninguém de mãos vazias. Sempre nós aprendemos nosso pastor a plantar uma oferta, a derramar uma semente. Por quê? Se eu não plantar, irmão, está impedindo a minha bênção, a bênção do irmão. Eu aprendi isso aí.
Às vezes, pastor, está difícil. Às vezes você tem só uns 50 reais, 100 reais no seu bolso, aí Deus fala para você, é esse 50, é esse 100, você vai lá e coloca, sabe o que Deus faz? Ele faz milagres sobre nós. Quantas vezes eu já plantei, irmão? É difícil, eu sei que trazer o dízimo na casa do oleiro, às vezes é obediência, amor e fé. Você tem tanta conta, tanto problema financeiro, mas quando você faz a sua parte com Deus, Deus faz um milagre, irmão. Eu vivo isso, há 20 anos já que eu sirvo a Deus, Deus nunca deixou faltar nada, para a glória de Deus, mas nós temos que fazer a nossa parte, que a Bíblia diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, ele repreende o migrador, o cortador, o devorador e o destruidor, e a oferta ela faz, quem sabe? O que a oferta faz? O dízimo é para que haja mantimento, e a oferta faz? Próximo culto vocês já vão aprender, hein? Sobrar, irmão, transbordar, por mão da direita, por mão da esquerda. Por isso que a Bíblia diz assim, que é melhor dar do que receber, que é o que a gente tem que aprender também, a receber, irmãos. Tem pessoa que às vezes está passando um momento difícil, ela fica com vergonha, receio, isso aí é orgulho, irmão, não pode. Eu aprendi a dar, eu aprendi a receber também das pessoas, porque nós temos que deixar o nosso orgulho de lado. Mas por que a Bíblia diz que é melhor dar do que receber? É melhor você ter para dar, abençoar o irmão, do que você passar necessidade. Entendeu o mistério? Então aprenda o conhecimento da palavra de Deus na sua casa. Agora eu queria que você se colocasse de pé, estende as suas mãos aqui agora. Eu vou orar pela sua vida financeira. Quem precisa de portas abertas, irmão? Isso, só a missionária pegou. Quem precisa de portas abertas no âmbito financeiro, irmão? Quem precisa de dinheiro, irmão? Ah, aí ó, até ele recebeu lá, irmão. Irmão, se você não tiver dinheiro, nem vivo que você estava, você não comia, não tomava banho. Todos nós precisamos do dinheiro, mas cada dia Deus vai dar um maná, providência sobre as nossas vidas, amém? Eu queria orar pela sua vida financeira. Senhor Jesus, nós oramos, meu Pai, pelas finanças da tua casa, Senhor Jesus, pelos dizimistas, os ofertantes. Estamos aqui há 8 anos já em Caçapava, Jesus. Iremos fazer uma grande festa, meu Pai querido, no dia 4, 5, 6 e 7 de junho, meu Pai, comemorando os 8 anos de aniversário da igreja, meu Pai. Senhor, eu peço algo para Ti, Jesus. Abra os céus no âmbito financeiro sobre a vida dos teus filhos. Repreenda, meu Pai querido, todo o tranca-rua, meu Pai, causa que estiver na justiça, meu Pai, processos trabalhísticos, Senhor Jesus. Senhor Jesus, nós oramos, meu Pai, que o nome de Jesus, a autoridade de Jesus, venha assinar, meu Pai, com a caneta do céu, Senhor Jesus, e liberar sobre a vida dos teus filhos porta de promoção, porta de emprego, prosperidade do trabalho, financeira, meu Pai, promoção, Senhor Jesus, libera sobre a vida, sobre a casa dos teus filhos, meu Pai. Assim nós te pedimos, te glorificamos e te exaltamos, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Toma o seu assento no seu lugar, meu querido. Queridos, como todos sabem, nós iremos fazer a grande festa aqui, de aniversário, mês de junho agora, 4, 5, 6 e 7, e estará um grande movimento de pregadores, amigos que nós temos, nosso pastor, outros pastores conhecidos que vão estar aqui ministrando a palavra de Deus. Vai ser um grande avivamento aqui nessa igreja, amém, irmãos? E nós já estamos tratando para a gente fazer a encomenda das camisetas, e a gente precisa pelo menos pagar a metade da encomenda, que são mais ou menos 20 camisetas. Se você desejar, irmãos, a camiseta custa R$39, não é nada mais e nada menos, nós não colocamos nenhum valor a mais. Camisa assim, normal, camisa baby look é R$39, de criança menos R$5, e a camisa de manga longa preta da igreja é R$9 a mais. Então, se você desejar, nos procure. Se você, pastor, eu não tenho dinheiro, tem a maquininha, podemos passar na maquininha de cartão. Se você tiver cédula, pode ser também no Pix da igreja. Só precisa especificar
para a gente saber o direcionamento, se é dízimo, se é oferta, ou se é para camisa, amém, irmãos? E amanhã estaremos indo, porque nós temos que ter o tempo apto de fazer a encomenda e entregar antes do aniversário. Então, se você quiser desejar pela camisa, me procure no final do culto, procure a pastora, porque amanhã estaremos indo lá. Estamos arrecadando, os irmãos estão fazendo pix, entregando dinheiro para a gente, e a gente vai fazer a encomenda amanhã das camisetas. Pastor, eu queria 5 camisas para minha casa, mas agora só posso comprar 3. Compra 3, depois você compra as 2, que eu vou negociar com ele lá a ser o mesmo valor, e aí a gente faz. Eu também, eu queria mais camisas, mas eu vou comprar só o que é necessário. Por quê? Porque eu, de acordo com o nosso financeiro, amém, irmãos? Então, se você desejar, nos procure, faça a sua parte para nós fazermos a encomenda das camisetas, amém? Pastor, para quem que pode a camisa? Para todos da igreja daqui de Caçapava, amém, irmãos? Por quê, pastor? Eu não posso abrir uma pessoa que às vezes está lá na praça, uma pessoa que bebe, que fuma. Por quê? Porque vai representar o nome da igreja. Eu já vi carros que tem um adesivo da igreja, irmão, Casa Leão Church, e aí o irmão está fumando, mas isso aí vai causar o quê? Mau testemunho para as pessoas. Então é para quem é cristão. O meu marido pode? O seu marido, sua família, seu filho também pode, amém, irmãos? Mas não pode abrir para todo mundo, as pessoas aí do mundo. Por quê? É o nome de Jesus, é o nome da igreja Casa do Leão. Isso é coisa séria, amém, irmãos? Então, se você desejar, nos procure, amém, queridos? Domingo estaremos aqui às 7 horas da noite, será o último domingo do mês, é isso? É isso, pastora? O último domingo, culto da família, estaremos aqui para celebrar ao Senhor a nossa adoração e o nosso culto para o Senhor, amém, queridos? Se coloque sobre os seus pés. Venha cá, Cristiane, venha cá dar o grito de vitória com o pastor. É você mesmo. Ela veio nos visitar e nós temos um carinho muito grande pela vida da Cristiane, e faço o convite, avisa o seu pastor, com a permissão dele, a estar aqui conosco. De repente a gente dá a oportunidade de a senhora cantar um louvor também, e participar e celebrar essa grande festa, porque a senhora faz parte dessa festa, amém? Faz assim com as suas mãos, disposição de receber. Pai, obrigado, Jesus, por essa noite, pela vida dos teus filhos. Nos leva debaixo da tua graça, da tua paz, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo, e a igreja diz, amém. Como é que é o nome do irmão mesmo? Isso, Sinelo, com S? Alves dos Santos. Como é que a igreja recebe visitante? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Ele falou assim que está saindo aqui muito abençoado. Vai para próximo culto, domingo, 7 horas da noite, quero ver você aqui. Beleza? Domingo, 7 horas da noite. Amém? Glória a Deus, irmãos. Você lembra como é o grito de vitória? Agora a gente acrescentou algo, Cristiane. Se Deus é por nós, Romanos 8,31, lembra? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Bem forte, ninguém. E depois a gente fala assim, leões! Vamos lá? Puxa aí. Tu fala, eu falo. Puxa no 3 aí, vai. Se Deus é por nós, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém! Leão! Glória a Deus! Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. Oh, glória.